Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou fazer a tag do leitor básico que o Geek Freak criou. O Geek Freak fez essa tag pensando assim nos livros mais farofa, nos autores assim mais populares que tem, e é uma tag bem divertida porque a cada livro que você tem, ou que você já leu, vai somando pontos e aí no final você vê o quão farofa você é e o quão básico, o quão leitor básico você é. Eu achei bastante divertido. Eu tinha visto só as perguntas e aí pelas perguntas eu achei que eu achei assim que minha pontuação não ia ser tão alta, mas eu assisti ao vídeo e eu acho que eu vou ficar assim, vou ser bem farofa, eu acho. E o primeiro desafio é somar 20 pontos para cada livro do Harry Potter que você tem. E aí só nessa eu já tenho assim uma quantidade muito grande. Eu tenho duas coleções inteiras, que essa aqui, né, mais colorida, e essa daqui, então são 7 vezes 2, 14 livros. Eu tenho também A Criança Amaldiçoada, 15. Eu tenho mais uma edição bem antiga das Relíquias da Morte, então 16 livros. Tenho mais 4 livros sobre os personagens no filme. Mais 4, 20 livros. Eu já passou aperto aqui pra fazer conta. 20 livros. Eu tenho também o livro do Quadribol, então 21 livros. E eu tenho essa edição aqui ilustrada de A Pedra Filosofal. Então eu tenho 22 livros do Harry Potter, 22 livros vezes 20 pontos. Só aqui eu consegui 440 pontos. Já vi que eu vou passar muito aperto nessa tag porque tem que fazer conta. Eu já tô nervosa porque não sei fazer conta. Mas eu acho que eu fiz a conta certa. A próxima pergunta é 30 pontos para cada livro dos Jogos Vorazes que você tiver. E eu tenho os 3 primeiros, né? Os 3 únicos, no caso. 3 primeiros, porque agora tem a cantiga dos pássaros. Acho que é isso, né? Aqui estão meus Jogos Vorazes. Eu tenho só 3, as edições comuns. Então, 3 vezes 30, 90 pontos. O próximo é mais 20 pontos para cada livro do Nicholas Sparks que você tiver. E eu só tenho um livro, que é A Última Música. Eu só tenho A Última Música e eu comprei mais por causa da Miley Cyrus do que por causa do Nicholas Sparks. Assim, não é muito minha vibes esse tipo de livro, mas eu lembro de ter gostado na época que eu li. Então, mais 20 pontos. Agora, você tem que somar mais 30 pontos por cada livro do Stephen King que você tiver. Eu tenho 2 livros, 3 livros. Eu tenho 3 livros do Stephen King, o Joyland, que eu já li, já fiz resenha lá no blog, O Cemitério e também o Misery. Esses 2 eu ainda não li. Mas é isso, eu tenho 3 livros dele. A próxima categoria é 30 pontos para cada livro do John Green que você tiver. E esse eu tenho 2 livros. Eu tenho A Culpa é das Estrelas, que eu ganhei numa cortesia do Scooby há muitos anos, quando foi lançado. E aí eu comprei também o Teorema Catherine, que eu detestei, mas está aqui ainda, porque eu gosto muito da capa. E eu tenho um pouco de apego, porque foram alguns dos meus primeiros livros, então mais 60 pontos. A próxima categoria é somar mais 30 pontos para cada livro do Crepúsculo que você tiver. E eu tenho os 4, né, que é o Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Não vou pegar, mas eles estão... Onde eles estão? Eles estão aqui no cantinho. Ah, dá até pra ver um pouco. A próxima categoria é 20 pontos se você abandonou A Menina que Roubava Livros. E eu não abandonei, eu li até o final. Foi um dos livros que na época que eu li me marcaram bastante. Eu lembro assim claramente das cenas finais mais importantes. Lembro que eu chorei, o que é muito difícil, porque eu nunca choro em livros, em nada assim do tipo. Mas eu lembro que eu gostei, apesar de ser um pouco... sim, cansativo, mas foi um livro legal, assim, até onde eu me recordo, e eu não abandonei, então eu não vou pontuar nada nessa categoria. A próxima é 40 pontos se você já tentou escrever uma fanfic, e eu nunca tentei escrever uma fanfic. Eu achei até engraçado, porque o Geek Freak falou que ele já fez uma fanfic do McFly, que no caso é a minha Londo preferida, então eu achei muita coincidência, mas eu nunca quis não, eu já pensei, mas eu nunca cheguei de fato a escrever uma fanfic. O próximo é 30 pontos para cada livro da seleção, e eu não tenho nenhum livro da seleção, nunca li nem nada, então não vou pontuar nesse. E agora mais 20 pontos para cada livro da Sarah J. Maas, como vocês sabem, né? Aqui está, eu tenho o box do Trono de Vidro, então são 9 livros.
Só que eu já deu muito ponto, porque, tipo, 9 vezes 20, 180 pontos. É isso mesmo, né? 9 livros da Cassandra Clare, não, da Sarah J. Maas. Mas a próxima pergunta já é a da Cassandra Clare, por isso que eu lembrei que, no caso, é mais 20 pontos para cada livro da Cassandra Clare que você tiver. E eu tenho 2 livros, eles estão bem aqui atrás de mim, que é o Cidade da Cinza e Cidade dos Ossos. Eu já li mais que esses 2, mas eu li pelo Kindle, então, pelo Kindle Unlimited, então não conto porque eles não são meus, mas eu já li 5 livros da Cassandra Clare, e no caso vou marcar que eu tenho 2, porque no caso é o que eu tenho mesmo. E a próxima categoria é 40 pontos por cada edição de Pequeno Príncipe que você tiver, e por incrível que pareça, eu tenho 3 edições do Pequeno Príncipe. A minha irmã me deu no ano passado, e vieram todos juntos. Veio tipo um kit com uma eco bag e tudo mais, então eu tenho essa versão aqui pequenininha que é a original. Eu tenho uma versão que é ilustrada e tem também esta outra aqui, que é a história do filme, que eu não li no caso. Eu li só essa edição aqui normal mesmo, eu não li as outras, mas eu lembro que eu gostei bastante, mas interessante porque não sei se era pra eu ter realmente, mas cá está. 3 edições do Pequeno Príncipe. Então eu somei aqui 120 pontos. A próxima pergunta, categoria, é se você leu algum livro da Taylor Jenkins Reid esse ano. E eu não li, mas eu comprei o Evelyn Hugo e o Daisy Jones. Era pra eu ter lido já, porque eu comecei a ler, mas eu desanimei. Achei... é assunto para outro vídeo, mas eu não cheguei a ler, então eu não vou pontuar aqui. Próxima pergunta é 10 pontos por conto nacional lido. Então eu vou pegar aqui meu Scooby, vou ter muitos com certeza. Gosto muito de ler livros nacionais e contos, e o Kindle Unlimited ele tem várias coisas disponíveis, então eu acredito que vão dar muitos, mas eu não vou considerar livros, né? Vou considerar só os contos mesmo. Olha, até que me surpreendi porque deu só 7, então 7 livros, 70 pontos. Achei que daria tipo uns 15 no mínimo, mas foram só 7. Eu já li muitos livros mesmo e não contos, então. O próximo é 30 pontos por cada livro do George Orwell que você tiver. E eu não tenho nenhum, então não vou pontuar. Minha irmã tem 2 livros dele, mas são dela e nem aqui em casa não tá, então não vou considerar. O próximo é 30 pontos por cada edição do Percy Jackson, e eu tenho só uma, porque eu tenho só o Ladrão de Raios, e então mais 30 pontos. O próximo é 10 pontos por cada livro que você leu e não gostou, ou que você não vai ler e que você não tem coragem de dar pra alguém e passar pra frente. E eu vou procurar aqui quais são, mas eu acredito que vão ser muitos. Bom, eu achei aqui alguns, tem alguns outros que eu não gostei muito da história, mas que eu tenho lembranças dela e que eu acho que, apesar de eu não ter gostado, elas me marcaram de alguma forma, então eu não considerei essas edições, porque eu acho que, apesar de eu não ter gostado, eu acho que foi uma história importante na minha vida. Por exemplo, As Vantagens de Ser Invisível, que é um exemplo mesmo, mas tipo esses livros assim que são mais pesados ou tristes, mas que me marcaram de alguma forma. E aí eu coloquei aqui este box que eu comprei na Black Friday de 2018. Eu já li o do Caio Fernando de Abreu e não gostei, não tem nada a ver comigo, tipo, não gostei mesmo. E tem também um livro do Rubem Fonseca e um do Mário de Andrade. Provavelmente eu não vou ler, e se eu ler, provavelmente eu não vou gostar, como foi com o Caio Fernando de Abreu, mas eu tenho dó de tirar da estante, porque sempre fico com aquele pensamento de talvez eu ainda leia, mas talvez eu ponha ele na minha seçãozinha aqui que eu já tenho de livros que eu vou me desapegar. Então 3 livros, mas isso aqui eu acho que eu vou... Pensando bem, eu não vou nem considerar esses 3, porque eu já vou passar ele agora pra parte de livros que eu vou me desapegar, então eu não vou considerar esses 3 porque eu vou vendê-los ou doá-los. O próximo, o primeiro no caso, é o Armada, porque eu não gostei desse livro, mas eu com certeza não vou me desfazer dele, porque eu gosto da temática e eu me senti feliz por poder ler ele, apesar de eu não ter gostado, então provavelmente eu nunca vou me desfazer dele. Sim, não sei nunca, mas não por agora.
Os próximos 2 livros é o Diários de uma Banda. Eu detestei esses livros, eu li ele agora, recentemente, esse ano. E esse aqui eu li quando eu tinha 15 anos, mas eu não tenho coragem de me desfazer deles, apesar de eu ter detestado. Porque eram, tipo, um sonho da minha adolescência. Eu tinha muita vontade de ter e ler esses livros. Quando eu li o primeiro, eu lembro que eu adorei e eu fiquei querendo muito o segundo e eu nunca encontrava. Então, quando eu encontrei, eu fiquei muito feliz. E apesar de eu não me identificar mais com este tipo de livro, faz parte assim da minha vida e eu acho que eu não tenho coragem de me desfazer desses 2 livros. Então, 3 livros. Próximo livro é este daqui, que é o Olho por Olho. Também é um livro que eu não tenho muito apego, mas que eu sempre deixo pra lá e acabo não tirando da estante. Então, 4 livros para esta categoria. Agora eu tenho que somar 10 pontos por cada livro da Dark Side que eu tenho, que eu não li e eu tenho só porque é bonito. O primeiro deles é o livro do Stephen King, é uma biografia, não é uma autobiografia. E eu lembro que eu comprei numa época que eu nunca nem tinha lido o livro dele, mas é porque estava muito bonita, a edição é muito barata, foi tipo R$25. E foi tipo um dos primeiros livros da Dark Side que eu comprei, então eu comprei, não li, provavelmente não lerei, porque é uma biografia, então já é um livro mais assim, menos interessante, ainda por cima de um autor que eu nem gosto tanto assim, então provavelmente eu não vou ler, mas aqui está. Eu tenho também este livro aqui do H.P. Lovecraft, mas esse aqui eu abandonei e vou doar ou não vou vender. Não sei o que eu vou fazer com esse livro ainda, mas eu abandonei ele. E ele é da Dark Side, ele é bem bonito, mas não vou ler. E o próximo é um livro da Agatha Christie, na verdade é um dicionário de venenos que tem nos livros da Agatha Christie. Esse aqui com certeza eu vou ler, tô muito animada, só não li ainda porque chegou tipo essa semana, mas ele tá super lindo, uma edição super bonita. Mas eu também não li, então eu vou considerar que eu tenho 3 livros da Dark Side que eu não li e que estão aqui parados. Agora eu tenho que somar 30 pontos para cada livro que eu tenho mais de uma edição. E eu tenho vários livros da Agatha Christie com mais de uma edição. No caso, eu tenho também do Harry Potter, mas o Geek Freak falou aqui. No caso, os livros que você já contou, você não precisava contar novamente. Então, cá está. Vou contar aqui quais eu tenho repetidos, porque eu acho que são muitos também. Eu peguei aqui alguns só para representar, porque como eu disse, são muitos. Eu tenho esses 2 livros que são compilados, cada livro tem mais de um livro, que são de livros da Agatha Christie com a Miss Marple. E todos os livros que eu tenho aqui, eu tenho outras edições, são 5 livros, eu tenho 4 deles nessa edição aqui e eu tenho um na edição da LPM, da editora LPM, então 5 livros. Um deles, na verdade, está emprestado, então ele não está aqui na minha casa, mas eu considero que ele é meu, mesmo ele estando em outro lugar. Então eu tenho 5 livros. E eu tenho também Assassinato no Expresso do Oriente, que eu tenho nessa versão aqui, da LPM Pocket. Então, 6 livros. Então eu tenho 6 livros repetidos, não foram tantos assim também quanto eu pensei, que bom, porque me sinto um pouco idiota de ter mais de uma edição do mesmo livro, mas é porque eu sou meio colecionadora da Agatha Christie, então é por isso que eu tenho mais, né? Então foram 6 livros vezes 30. E agora é pra subtrair um pouco dessa contagem, né? Pra ver se você realmente é farofa ou não. E aí é pra tirar 60 pontos de cada TBR que você realmente conseguiu finalizar. E eu só consegui finalizar a TBR da Maratona de Inverno desse ano. Foi a primeira vez na vida que eu consegui finalizar uma TBR e eu fiquei muito feliz. Então, menos 60 pontos e também menos 20 pontos se você já leu um livro do Machado de Assis. E eu já li na época da escola, eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas e eu lembro de ter gostado, não achei ruim na época. E era pra eu ter lido também Dom Casmurro, mas esse eu não li. E eu fiz uma prova, tirei nota máxima, fui super elogiada pelo professor e eu nem li o livro, gente. Mas não tenho orgulho de ter feito isso, mas é porque realmente eu não li. Agora eu vou somar, ver aqui quanto que deram os meus pontos e eu volto pra comentar sobre o que aconteceu aqui na minha pontuação de pessoa farofeira. Terminei de somar aqui e no final eu fiquei com 1.430 pontos.
Eu acho que tá de bom tamanho, porque tipo, o Geek Freak ficou com 1000 pontos só na parte do Harry Potter. Então eu acho que tô aí assim, na média, um leitor comum, mas não tão farofento. Enfim, gente, gostei muito de ter feito essa tag, achei muito divertida. Eu me considero mesmo uma leitora muito básica, eu não gosto de clássicos, por exemplo, já falei aqui várias vezes, mas eu não acho que isso é nenhum defeito, nenhuma qualidade, é apenas uma característica, mas foi muito divertido analisar um pouco melhor os meus livros e principalmente aproveitar para já tirar também alguns que eu sei que eu não vou ler e que eu não tenho dó de tirar, então já vou separar aqui. Enfim, gente, é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.